Fala, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, como sempre, um conteúdo aqui muito relevante para atualizar vocês de tudo que está acontecendo dentro do INSS. Por exemplo, quais são os melhores recursos para quem está sofrendo aí de incapacidade devido a uma doença, um acidente, está precisando do INSS. São informações muito importantes e relevantes para quem está fazendo pedido de benefício, para quem já está recebendo benefício. Então presta bastante atenção. Quando uma pessoa sofre de incapacidade devido a uma doença ou um acidente, é fundamental que ela possa acessar aí os recursos adequados e garantir o bem-estar financeiro e o sustento da sua família, né? Dar continuidade a isso. Para isso que você paga o INSS. Nesse caso, o INSS desempenha o papel aí de dar essa assistência a esses segurados que enfrentam esse tipo de dificuldade. Mas quais são os melhores recursos, né, que você pode, para quem está enfrentando essa situação e precisa desse suporte financeiro? Existem várias opções de programas que podem ser úteis, né, para os segurados com incapacidade, incluindo aí auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, reabilitação profissional. O auxílio-doença é destinado aos segurados que ficaram temporariamente incapazes de exercer suas atividades devido a problemas de saúde, garantindo uma fonte de renda aí como benefício, no caso, né? Já a aposentadoria por invalidez é para aqueles que se encontram total e permanentemente incapacitados e insusceptíveis de reabilitação. Esse insusceptíveis, pessoal, é que não é possível ser reabilitado, mas tem um monte de gente que já é aposentado por invalidez que está na reabilitação profissional. Agora, além disso, o auxílio acidente, que é um benefício muito pouco conhecido, que é para aqueles segurados que sofrem, por exemplo, um acidente ou até uma doença, mas ficam com sequelas que reduzem a capacidade laboral, proporcionando aí uma indenização e suporte para se adaptarem a novas condições. Essa indenização, pessoal, por exemplo, se você está dentro de uma empresa e acontece um acidente devido à negligência de uma empresa, no caso, por exemplo, a falta de um equipamento de segurança, a carga horária excessiva, que acontece muito nas empresas, trabalhar, por exemplo, em locais com periculosidade, insalubridade, e de repente isso fica uma sequela. Você até consegue se recuperar para retornar até a sua própria função, mas ficou uma sequela em você que diminuiu a sua capacidade. Por exemplo, respiratória. Você trabalhou em local que nem... Eu não sou técnico com relação a isso, mas a gente sabe, pessoas que trabalham com, por exemplo, mina de carvão, parece que causa um problema respiratório. Então, com o tempo, essa pessoa vai ser afetada. Aí ela tem um problema, ela se afasta, fica afastado, né, do trabalho. Ela se recupera, consegue retornar ao trabalho, vamos colocar assim, né, acompanhada aí de perícias no INSS. Eu estou dando como exemplo, viu, pessoal? Já que eu falei, eu não sou técnico. Ela consegue se recuperar, mas a respiração dela não é mais a mesma. Ela não tem mais aquela força, aquela capacidade de exercer aquela atividade da maneira que ela exercia. Então, o que acontece? O INSS vai cessar porque o auxílio-doença, num caso como esse, porque a pessoa tem condições de retornar ao trabalho. Mas essa sequela é permanente. O que acontece? O auxílio-acidente entra aí. Ele é um benefício indenizatório. Tá? Eu não sei se esse foi o melhor exemplo, mas acredito que vocês tenham entendido. Essa sequela ela é permanente. A pessoa não vai voltar mais a ter a capacidade que ela tinha. Então, ela recebe o auxílio-acidente. O perito vai cessar o auxílio-doença e a pessoa vai retornar ao trabalho na mesma função ou em outra função e vai receber esse auxílio-acidente. Pessoal, sabe qual é o valor do auxílio-acidente? É metade do que você recebia de auxílio-doença. O auxílio-doença, a média de salário de rendimento, é mais ou menos 91% daquilo que você recebia quando estava na ativa. Então vamos colocar, o seu salário é de R$5.000, você estava recebendo R$4.700, R$4.500 de auxílio-doença. Quando cessa isso, metade desse valor, quer dizer, se é R$4.500, R$2.250, você passa a receber todos os meses, e isso só cessa quando você se aposentar ou quando você falecer. Olha só o montante de dinheiro que isso dá. E tem muita gente que não assiste nossos vídeos, que assiste 1 minuto, 2 minutos, e essa informação ela vem no decorrer do vídeo, e acaba não tendo essa informação. Muitas vezes o perito ele cessa o auxílio-doença, essa pessoa tem a sequela que vai permanecer com ela, e por não ter paciência de assistir o vídeo, não querer se informar, achar que já sabe tudo, acaba perdendo esse benefício. É obrigação, mas
Eu me pergunta, os peritos fazem isso? Isso é lei. O perito ele sabe que se diagnosticou uma sequela que vai ficar permanente no segurado, o perito ele tem obrigação de conceder o auxílio acidente, mas eles fazem isso? Não. Agora, quando eles encontram, por exemplo, um segurado que conhece os seus direitos, que sabe da sequela, que sabe, leva uma documentação, que aquilo é permanente, que ele pode retornar ao trabalho, mas não vai mais ter a capacidade que tinha, ele vai olhar para o perito, mas espera um pouquinho, eu tenho direito ao auxílio acidente. O perito não tem para onde correr, porque é lei. E outra informação importante, não existe porcentagem, por exemplo, para incapacidade dessa sequela. Ah, mas é só um pouquinho, antes você conseguia fazer, mas agora diminuiu aí um pouquinho. Não existe pouquinho, na lei não especifica, ó, é 5%, é 10%, é 20% que perdeu da capacidade. Não, uma incapacidade que ficou em você devido a um acidente, devido a uma doença, ela te dá direito ao auxílio acidente. O perito ele não vai dar, o perito vai dar para quem tem conhecimento, para quem se informa com a gente aqui. Então olha a importância de você acompanhar nossos conteúdos. É importante para você acessar esses recursos, cumprir todos os requisitos estabelecidos pelo INSS e passar aí por uma avaliação médica para comprovar a sua condição de saúde. No caso do auxílio acidente, é necessário. É necessário, por exemplo, até exames complementares que vão demonstrar que você, por exemplo, não tinha aquele problema de pulmão, como eu dei o exemplo aí de quem trabalha em carvão. Aqui no Brasil, eu nem sei se tem, mas foi o que veio na cabeça aqui para falar no vídeo, para demonstrar. Mas você precisa, por exemplo, eu não tinha problema de pulmão, eu comecei a trabalhar ali, fiquei com esse problema respiratório, pulmão comprometido e não retorna mais. Eu até posso voltar ao trabalho, mas não tenho mais a capacidade que eu tinha, respiratória, na minha vida. É direito seu isso, tá? Então, no caso, quem vai atestar tudo isso é o perito. Agora, o perito do INSS não faz. Justiça. É ir para a justiça. É fundamental você estar sempre buscando também uma orientação especializada, porque existem benefícios que podem ser mais adequados para você. De repente, a pessoa entra no INSS, eu quero me aposentar por invalidez. Mas o problema dela não é uma incapacidade total e permanente, é temporária. Então o que acontece? O benefício mais adequado é o auxílio doença. Tem alguns que pedem, por exemplo, eu vou entrar no INSS porque eu sofri um acidente e vão me dar o auxílio doença. Não, às vezes é uma coisa tão grave que quem é leigo, quem não conhece medicina, eu mesmo não conheço, não sabe. O perito pode diagnosticar que não. É uma lesão total, permanente, insusceptível de recuperação, de reabilitação e acaba te aposentando por invalidez. Esses recursos eles são disponibilizados no INSS. E você, como segurado, como contribuinte do INSS, você tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, até a reabilitação profissional, que é um sistema que está totalmente aí defasado, deficitário, mas você tem direito. Num caso aí, por exemplo, você sabia que a reabilitação profissional, no caso de uma órtese, de uma prótese, a reabilitação profissional ela pode arcar com esses custos, inclusive colocar você no mercado de trabalho novamente? É para isso que serve a reabilitação profissional, porque senão também não teria o porquê se pagar o INSS. Já não chega tanta burocracia, tantos problemas e tantas dificuldades, mesmo você pagando o INSS, você ter todo esse tipo de coisa, é mais fácil você conseguir um benefício assistencial, que você nunca tenha pago o INSS, do que você que paga conseguir um benefício. É um absurdo isso. Se você está recebendo, por exemplo, um benefício de incapacidade e ele foi cessado, por exemplo, agora no Pentino, existem algumas medidas que você pode tomar para tentar reverter essa decisão. A primeira coisa que você tem que fazer é saber o motivo da cessação. É verificar aí o portal Meu INSS, saber qual foi o motivo claramente dessa cessação. O Pentino é revisão de benefícios, onde o INSS alega que está fazendo isso para ver se ainda o segurado atende critérios para continuar recebendo o benefício. Muita gente tem dúvida se benefícios concedidos judicialmente podem passar pelo pente fino, podem ser cessados, desde que eles não tenham uma data de cessação estipulada pelo juiz. Por exemplo, um auxílio-doença conseguido na justiça, o juiz pode colocar a validade do auxílio por 1 ano. Quer dizer, durante 1 ano, o INSS não vai poder
cessar o benefício em revisão. Passou um ano, o INSS pode cessar sim numa revisão, tá? É somente nesses casos. E o aposentado por invalidez tem mais de 60 anos, aqueles que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15, portadores de HIV, esses não podem ser chamados para pente fino. O restante pode. O auxílio doença pode. Ah, mas eu tenho 60 anos e recebo auxílio doença. Pode. Só não pode o aposentado por invalidez com 60 anos. Agora, você reunir toda a documentação, exame médico recente, laudo recente, atestados, relatórios, exames, receituários médicos, tudo que comprove a sua condição de saúde, é importantíssimo, é o seu histórico médico de tratamentos que você realizou. Você pode também, num caso aí, pedir, durante um prazo de 30 dias, após a cessação, você tem esse prazo, para solicitar uma reconsideração, quer dizer, uma nova perícia, uma segunda opinião. Você pode fazer isso, inclusive, pedindo através do portal Meu INSS, onde você vai agendar uma nova perícia, o INSS vai marcar, você não pode deixar de comparecer, pessoal, tá? Muita gente não leva a sério, chega atrasado, muitos não comparecem e não remarcam a perícia, depois você não consegue mais benefício, fica muito mais difícil. E outra, se você está recebendo e de repente ele foi cessado, você também, além do pedido de reconsideração, você pode interpor recursos administrativos dentro do INSS. Eu tenho que comentar esses recursos, mas esse recurso geralmente não vai dar em nada. Você vai preencher um formulário que vai colocar aí alguns detalhes dos motivos, alegando o porquê você deve receber o benefício, anexar toda a documentação que comprove, né? Você fazendo isso tudo pelo portal Meu INSS e enviar, é uma das tentativas. Agora, caso você tenha alguma dúvida, também você pode consultar um advogado. Se caso essas tentativas administrativas falharem, você vai contratar um advogado. Caso você não tenha condições, não queira pagar um advogado, existe a Defensoria Pública. Defensoria Pública você consegue uma assistência jurídica gratuita. Tem lá algumas regras, alguns critérios para você conseguir um advogado. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas vale a pena você tentar. E outra coisa importantíssima, você acompanhar os status do seu pedido de reconsideração ou de recurso no portal Meu INSS sempre. Você sempre estar atento, de olho no que está acontecendo. Ali tem como você acompanhar, tá? O que está acontecendo? Você fez o pedido de reconsideração, mas será que o INSS vai acatar? Não vai? Aonde que está? O que está acontecendo? Outros benefícios também de assistência social, como o BPC. Se você tem condições de trabalhar e renda, você também pode verificar a possibilidade de solicitar também esse benefício, tá? Tudo você consegue fazer através do portal Meu INSS. O benefício de prestação continuada é aquele que é para pessoas que completaram 65 anos e nunca contribuíram com o INSS, ou o tempo de contribuição nunca vai chegar a dar direito a uma aposentadoria. Essas pessoas, depois de 65 anos, começam a ter direito a receber um salário mínimo mensal. Ou então, pessoas com deficiência, sem limite de idade, que não podem trabalhar, que não têm condições, e é necessário. Ah, mas você precisa se inscrever no Cadastro Único, precisa comparecer no CRAS, tem que fazer todas essas etapas. Vai precisar comprovar renda per capita de até 1/4 de um salário mínimo por pessoa, dentro da família, tá, pessoal? Existem muitas coisas que vão te explicar direitinho no caso aí lá no CRAS, como você vai atualizar o seu Cadastro Único. Tudo isso é importante. Essas informações, pessoal, são via de regra. É lição de casa para você que está recebendo o benefício do INSS. Você precisa acompanhar, você precisa saber dessas informações. Isso depende de você receber o seu benefício e dar continuidade no recebimento desse benefício. Às vezes é muito mais fácil você conseguir o benefício do que você manter esse benefício. Por exemplo, você consegue o auxílio doença por 120 dias, mas você, por exemplo, não conseguiu recuperação. Começa um problema. Você vai precisar aí de uma prorrogação. Se o INSS marcar com menos de 30 dias essa perícia, você vai passar pelo perito presencialmente. Se o INSS não conseguir marcar essa perícia de prorrogação dentro de um prazo de 30 dias depois que você faz o pedido, o benefício de auxílio-doença, no caso aí, ele já vai ser prorrogado automaticamente. Mas você vai ter sempre que estar atualizando a sua documentação, você vai, como eu falei, acompanhando o seu pedido, acompanhando
tudo que está acontecendo com o seu benefício no portal Meu INSS, é o arroz com feijão do INSS. Quanto mais conhecimento, mais informação você tiver, melhor para lidar com os problemas. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado dúvidas, esclarecido. Conhecimento é muito importante. Gostou do vídeo? Não deixe de dar um like, fortalece aqui o meu trabalho, tá? Compartilhe esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, conhecido que está no INSS, que nem imagina dessas informações, que existe essa possibilidade. É muito importante. Não tem tempo, não quer compartilhar, indique o canal. Fica mais fácil, porque essa pessoa vai vir buscar as próprias informações da condição que ela está passando dentro do INSS. Outra coisa é, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Você é beneficiado, porque você vai receber conteúdos sempre em primeira mão, vai estar sempre atualizado. Não paga nada, é de graça, não dá trabalho nenhum. Ninguém vai ficar te mandando e-mail, te cobrando nada. Quer dizer, não tem o porquê você não se inscrever e ativar o sininho para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui, tá bom? E você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo, sempre me incentivando, eu agradeço, que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.